Olá, seja muito bem-vindo a mais um Ao Vivo com o Gestor. E hoje o tema promete. Hoje vamos falar sobre composição de produtos. Esse tema é muito importante para você que principalmente tem uma indústria. Você que seja uma indústria pequena, uma indústria de médio porte, seja na área de metalúrgicas, na área de confecção, na área de alimentos. São segmentos interessantes aí que precisam muito de composição de produtos. E vamos entender também como que isso é importante no dia a dia dos negócios. É importante para a formação de preço e vários outros itens que a gente vai ver aí. É interessante que não ter uma administração correta da composição dos seus produtos e, consequentemente, da produção, faz com que muitas empresas trabalhem ineficientes. E ineficiência talvez seja um dos maiores problemas que o nosso país tem. Nós somos um país rico, um país de muitas condições, temos muitos empreendedores, mas de uma maneira geral eu tenho certeza que você tem alguma história triste para contar de alguma coisa que você comprou, de algum produto que você encomendou e que a entrega, a prestação do serviço foi ineficiente. Isso tem muito a ver com a produção, de como é realizado. Eu vou me ater nessa aula, nesse Ao Vivo com o Gestor, para falar mais especificamente quais indústrias de uma maneira geral. Mas você que não é indústria, conhecimento é sempre bom, então fique com a gente até o final. Para quem não me conhece, eu sou Fábio Stuff, sou administrador de empresas e mestre em gestão estratégica e sou empreendedor há mais de 2 décadas. Sou CEO da Tech Software, uma empresa especializada em gestão empresarial. Nós desenvolvemos softwares na área de gestão empresarial. Então, muitos dos nossos clientes trabalham com essas ferramentas que nós desenvolvemos diariamente para gerir melhor o seu negócio. Além disso, eu tenho uma larga experiência trabalhando com startups, mentoreando startups e mentoreando empreendedores, além, é claro, de ser facilitador do programa Empretec das Nações Unidas e aplicado no Brasil pelo Sebrae. Mas vamos ao que interessa. Por que a composição de produto não é um assunto apenas operacional? Isso é uma primeira pergunta que eu quero deixar para você. Vou compartilhar aí um pouquinho da tela com você. Por que a composição de produto não é um assunto apenas operacional? Muitas pessoas acham que a composição de produto é organizar, é uma ficha técnica, eu posso simplesmente terceirizar isso para uma engenheira de produção, para um engenheiro de produção, e ele vai cuidar disso para mim. Não, empreendedor, você tem que estar muito próximo disso, porque a composição de produto ela afeta diretamente na formação do teu preço. A composição de produto ela vai afetar diretamente as suas compras, vai afetar diretamente o preço de venda que você coloca no mercado e, consequentemente, a competitividade. Então, empresas que cuidam com carinho da composição de produtos, elas conseguem enxergar melhor os seus pontos fortes e pontos fracos na produção e, com isso, entender também o mercado e se colocar com estratégias empresariais melhores. Entender se eu vou trabalhar com qual markup que eu vou trabalhar, se eu posso ou não seguir o preço do concorrente que está fazendo um desconto. Às vezes a estrutura de produção de uma empresa, às vezes não, muitas vezes, a estrutura de produção de uma empresa é totalmente diferente da outra. Então entender isso é crucial para o seu dia a dia. Vamos caminhar um pouquinho mais e agora eu quero falar um pouquinho com você sobre os aspectos da composição de produto. O que é, de fato, a composição de produto e o que ela te beneficia, né? Então, ponto 1. Primeiro ponto da composição de produto é entender a estrutura do teu produto, como que o teu produto é concebido. Tá? E aí começam uns grandes questionamentos em relação a isso. Eu vejo empresas, às vezes, que têm um processo produtivo muito complexo. Tá? Então, quando você começa a entender a estrutura de cada produto, você precisa e pode organizar a sua estrutura de produtos compatível com a tua estrutura de produção. Então, as máquinas que serão disponíveis, quanto tempo cada produto consome de hora máquina. A gente tem alguns clientes que eles têm linhas de produções separadas.
Então eu tenho uma linha de produção para determinado produto, eu tenho uma linha de produção para outro determinado produto. E a gente tem clientes, não, que ele tem uma única linha de produção e essa linha de produção ela tem setups diferentes dependendo do tipo de produto que está produzindo. Então entender essa estruturação é muito importante. E essa estruturação não é só o que compõe o produto, mas também é como esse produto é envasado. Então a composição de produto ela começa desde antes lá do planejamento até todo o processo de produção, envase e expedição. Então aí você fecha todo o ciclo da produção do produto. Tem empresas que a produção ela é startada sobre o planejamento de produção. Então se faz uma expectativa de produção para o próximo mês, baseado nas vendas, consequentemente se vê a necessidade de material e se organiza uma linha de produção. Tem outras empresas que a estrutura fabril ela é preparada para produzir on demand. E o que quer dizer on demand? Quer dizer, conforme os clientes vão colocando seus pedidos de venda, eu vou organizando a minha produção. Esse segundo modelo tende a ser mais econômico no sentido de estoques, porque eu posso gerenciar o meu estoque on demand, conforme a necessidade. Mas, por outro lado, ele tende a ser pior no sentido de eu não ter pronta entrega do produto e o cliente, às vezes, precisar esperar um pouco mais para ter o seu produto. Outro ponto importante em relação à composição de produtos é que através dela você analisa os custos de material. Quais são os materiais que estão ligados à tua produção e quais são os custos inerentes aos materiais. Isso é interessante quando a gente trabalha para empresas do segmento alimentício. É muito comum você ver, às vezes, um material que você troca, uma matéria-prima, e o quanto ela impacta lá no preço final de venda. Tá? Há pouco tempo eu passei por uma situação interessante que tinha um cliente que trabalhava com farinha de amêndoas. E aí ele começou a trocar um pouco, misturar nessa farinha de amêndoas, trocar a receita para colocar um pouco de farinha de grão de bico nessa história. E aí, é claro, tem diferenças nutricionais e tudo mais, que deve sim ter o acompanhamento do engenheiro de alimentos nesse caso, né? Mas ele conseguiu fazer uma redução drástica no custo, porque ele foi analisar os materiais. E se você parar para pensar, o custo do grão de bico e o custo da amêndoa, você vai ver quão diferente é isso. E às vezes, não só isso, né, mas o rendimento do produto. Imprescindível para a formação de preços. Como eu falei para você, enxergar no detalhe os custos de matéria-prima é importante demais para você não utilizar a tua formação de preço no chute. Durante muitos anos, empresas pegavam o preço de custo de matéria-prima, somavam a matéria-prima e multiplicava por 4. Fábio, mas de onde vem esse 4? Até hoje eu não sei, mas eu conheço muitas empresas que multiplicavam por 4. Depois, o mercado começou a ficar mais competitivo e passaram a multiplicar por 3. Por 3 eu já sei qual era a justificativa. A justificativa era, um é a matéria-prima, o outro é mão de obra e o outro é custos fixos e o meu lucro. Então separava por 3. Misturava custo fixo e lucro aqui junto. Mas será que essa conta bate? Digo para você que com certeza não bate. E aí, com o mercado ficando globalizado e cada vez mais aumentando a competitividade, por 3 agora já não dá mais. E aí, como é que eu formo o preço? Eu simplesmente olho o preço do meu concorrente, se ele está fazendo por 15, eu faço por 14. Será que assim vai funcionar? Não. Tem muitas empresas que só veem a dificuldade de não gerir corretamente a formação de preços quando elas vão para o banco, aí pegam um empréstimo, aí daqui a pouco não conseguem pagar o empréstimo, aí pegam outro empréstimo de capital de giro, e daqui a pouco isso virou uma bola de neve. Muitas empresas na atual situação estão quebrando, não é pela desaceleração do mercado. Isso, sem dúvida, é muito importante e muito prejudicial. Mas estão quebrando porque não tem uma formação de preço e estavam trabalhando, vivendo uma bola de neve. E aí, com a desaceleração do mercado, a avalanche parou. E aí, agora o que eu faço?
Outro ponto importante é organizar e controlar a produção. Quando você tem a composição dos produtos, você tem a organização das etapas e com isso você pode organizar melhor a produção. É muito comum em empresas que passam a gerir a produção através de ordens de produção, através de um sistema de gestão como nós implementamos, há uma redução muitas vezes em torno de 30% a 40% do tempo de produção. Então, imagina só, você reduzir o teu custo de produção, o teu tempo de produção em 30%, a 40%. Quanto que isso representa lá na frente? Posso dizer para você que é quase 50% a menos da tua folha de pagamento. Assustador, não é? Pois é, vale a pena pensar um pouquinho nessa questão. Outro ponto importante é em relação às projeções. Quando você tem a composição dos produtos, você consegue fazer projeções melhores dos insumos necessários, da capacidade produtiva, dos custos diretos e até dos custos indiretos ligados à produção, ligados à tua atividade fim. Tá? Então, é muito importante, eu digo para você que trabalha com industrialização de qualquer dimensão, é muito, muito importante você ter um sistema para fazer isso. Vamos caminhar um pouquinho mais, quero te mostrar mais a respeito disso. Quando eu falo de produção, eu estou falando de algumas etapas que são necessárias para a composição de um produto. Então, o primeiro passo, né? Agora vai a receita de bolo. Para quem já me conhece, sabe que eu gosto das receitas de bolo, né? O passo a passo para que você possa, de uma forma prática, objetiva, colocar esse conhecimento em prática na sua empresa. Porque do que adianta tanto conhecimento, do que adianta assistir tantas lives, tantos reuniões, né? Webinars como esse, se você não colocar em prática. Então eu gostaria muito que você deixasse um feedback para a gente no nosso Instagram, @FabioStuff, ou @TechSoftwareOficial, ou até mesmo lá no nosso YouTube. Você vai poder acessar esse vídeo depois e poder assistir lá no YouTube. Por que não deixar um comentário lá para a gente de como tem sido a implementação disso na tua empresa? Outro ponto bacana em relação à lista de materiais é separar essa lista, né, em matérias-primas, né, embalagens, né, insumos diretos. Né? E uma coisa importante é a unidade que você compra e a unidade que você produz. Pode haver uma diferença aí. O produto você compra em quilo, mas na hora de fazer a mensuração na produção, você mensura em gramas. Então, alinhar isso, como é que você vai organizar isso? Até pela gestão do estoque desse produto. Outro ponto importante é que quando você está estruturando a tua composição de produto, muitas vezes, para que a tua produção seja mais eficiente, você tem o produto base e os subprodutos dele. Então, por exemplo, a gente implementou um sistema numa indústria de cosméticos e essa indústria ela funciona da seguinte forma. Ela às vezes vai produzir um creme e esse creme ele tem uma base que serve para alguns produtos. E aí ela desenvolve esse produto base, que é esse creme, e depois esse produto ele passa a ser subproduto na produção do produto final. Então, por exemplo, para produzir um shampoo eu uso esse produto base, mas para produzir um outro shampoo, um outro SKU, né, ou código de produto, eu também uso essa mesma referência base. Então, eles produziam essa referência base em larga escala. A gente tinha uma quantidade muito grande num container lá, armazenando desse produto. E aí, toda vez que ia produzir o produto final, era só mais uma questão de misturar a base com os demais insumos. Também fizemos isso numa fábrica de iogurte, onde você tinha o iogurte base in natura, que era o produto base, e aí sim, a partir daí, você tinha saborização, que nesse momento ele virava, o produto base vira subproduto do produto final, que é, por exemplo, o iogurte de morango, e assim sucessivamente. Outros pontos interessantes em relação a isso. Qual é o produto final que eu vou gerenciar a partir dessa base? Né? E quais são os tipos de invase desse produto?
A gente fez um trabalho uma vez para uma fábrica de salgados e foi muito interessante que nessa fábrica eles produziam um bolinho e esse bolinho ele poderia ser envasado em várias porções. Eu poderia ter um envase em porção de 1 quilo, eu poderia ter envase numa embalagem de 300 gramas, ou poderia ter envase numa embalagem industrial de 2,5 kg. Então, dependendo o produto em si, a composição era uma só, era o bolinho que estava sendo produzido. Mas, para cada ordem de produção, eu poderia definir, naquela ordem de produção, quanto vai ser envasado em cada tipo de envase que aquele produto dispõe. Isso faz com que você organize melhor a sua produção também, tá? E facilite as alterações de produção, tá? Porque o que está mudando aí é só a embalagem final. É interessante quando você está fazendo uma composição de produtos que tem outros custos envolvidos nessa composição. Por exemplo, você pode ter custos diretos nessa produção, você pode ter custos sobre um determinado, sobre um produto que faz parte, né? Então um percentual sobre um produto, ou até sobre um material dessa ordem de produção. Depois que você fez, agora a gente falou um pouco dos insumos e outros custos. Agora vamos falar das etapas de produção. Você pode também definir quais são as etapas de produção que esse produto vai participar. Então esse produto vai participar de qual etapa? Ele vai passar na separação, depois setup de máquina, depois envase, depois cozimento. E para cada uma dessas etapas você pode ter tempos diferentes, aliás, muitas vezes você vai ter tempos diferentes, quase sempre, e você vai ter custos diferentes, que podem ser valorados em relação ao tempo. Isso quer dizer que se você tem uma equipe madura, que tem experiência na produção, talvez ela produza 1000 unidades desse produto hora. Só que se você tem uma equipe não tão experiente, ou menos treinada, talvez ela produza 500 unidades hora. Isso quer dizer que para ela produzir 1000 unidades, ela vai precisar de 2 horas, enquanto a outra equipe vai produzir em apenas 1 hora. Então, apurar isso é muito interessante até para você entender os gargalos de produção. Eu vou falar disso já em seguida. E por último, pensando ainda em composição, nessas etapas para você organizar, esse teu produto passa em alguma máquina? Qual é a máquina que ele passa? Porque pode ter alguma etapa que ela está ligada a uma máquina. E às vezes a utilização da máquina A ou a máquina B vai gerar um setup diferente. Depois eu posso explicar um pouquinho mais sobre o que é setup. Tá? Aliás, vou aproveitar esse momento. Né? Setup é a configuração do equipamento para trabalhar aquela produção. Às vezes, para o setup, por exemplo, uma fábrica de bordados, o setup da máquina de bordar é colocar o programa dentro da máquina e, às vezes, um acessório. Você vai bordar boné, tem um acessório para encaixar o boné. Você vai bordar a camisa, é um outro acessório que eu coloco. Então, por exemplo, um outro tipo de produção seria isso. Então, mensurar os equipamentos que vão estar disponíveis é interessante, porque lá na frente, quando você for planejar a produção, você vai entender quais são os equipamentos que estão gerando gargalos na sua produção. Ok? Por exemplo, aquele exemplo que eu falei da fábrica de salgados para vocês, o grande gargalo era o túnel de congelamento, ultracongelamento, porque o produto era produzido numa velocidade razoavelmente rápida, mas a gente tinha que ficar 40 minutos no túnel de congelamento para que o salgado virasse uma pedra e aí pudesse trabalhar nas outras embalagens e conseguisse ter um shelf life. Quer dizer, o que é shelf life? Né? É uma validade de produto, né, maior. Vamos caminhar um pouquinho aí. Que bom que você está acompanhando aí, espero que você esteja gostando. Lembre de deixar o teu comentário lá pra gente, a curtida no nosso vídeo. Outro ponto importante, agora a gente vai falar um pouquinho da ordem de produção. Vamos entender a produção em si. Importante você entender que a produção ela trabalha num conceito de Kanban. O
que é um conceito de Kanban? É um fluxo processual. Então a produção ela tem etapas. E um Kanban gerencia essas etapas. Essas etapas elas estão ligadas à produção propriamente dita, atividades pré-produção e pós-produção. Tá? Então, por exemplo, quando você gera uma ordem de produção, essa ordem de produção ela pode vir de um pedido de vendas. E aí a ordem precisa ser aprovada pela produção ou pelo gestor da produção, saber se essa ordem ela está com as informações corretas, se existe matéria-prima disponível para ela, e aí ela vai para uma etapa desse funil, que é a etapa de ordens aprovadas. Depois elas vão de fato entrar na produção. E aí eu preciso gerenciar dentro da etapa produção as subetapas, né, dessa produção, que são outras etapas do meu Kanban. Então, por exemplo, um produto ele pode estar na separação, depois ele pode estar na produção, na usinagem, numa metalúrgica, por exemplo. Depois ele pode estar no acabamento, depois ele pode ir para o corte, depois ele pode voltar para a usinagem. Então o produto ele vai andando em vários lugares na produção. E aí empresas muitas vezes veem esses lugares da produção como um buraco negro. Sei lá onde está o produto, onde ele está parando, será que esqueceram ele na linha de produção? Eu preciso de uma pessoa ficar correndo atrás de todo mundo lá. O que você está fazendo agora? O que você está fazendo? Quando você tem um sistema de gestão da produção, você pode gerenciar isso melhor, que é o que eu vou falar um pouquinho sobre os apontamentos. Só que antes disso eu quero falar sobre mensurar a produção. Quando você começa a gerenciar as ordens de produção, você consegue planejar os materiais necessários para essa ordem, para essas produções, ou até previsionar uma provável produção. E com isso você analisar antecipadamente quais serão os custos diretos, quais serão os custos materiais, quais serão os custos indiretos, qual a necessidade de estoque, comparar com o teu estoque atual, ver se existe necessidade de compras, qual é o tempo, né, o lead time do fornecedor para poder te entregar esse produto. Tudo isso está envolvido na produção. Então pensar nisso é realmente muito especial aí para o teu negócio. Além disso, você pode depois cruzar com o que foi produzido. E aí eu venho falar dos apontamentos. O apontamento nada mais é que você, em cada etapa da produção, dá o que a gente o que a gente chama de start-stop de produção. Então o produto foi para a linha de produção, ele dá um start, começou a produzir agora. Na etapa qual? Ele está na etapa separação. Está previsto para essa etapa 1 hora de separação. Quando ele starta, e depois eu tenho um stop. Essa gestão de start-stop fica inviável se a tua gestão de produção é manual. Com o sistema, você pode fazer isso de duas formas. Você pode fazer através de planilhas, que são alimentadas no sistema, ou através de sistemas como o nosso, que vão te dar a possibilidade de você fazer start e stop automaticamente através de terminais espalhados pela produção. E aí você começa a pensar na indústria 4.0, né? Gestão da produção just in time, né? O que está acontecendo, você está sabendo e gerenciando. Isso são os apontamentos. Eu começo a apontar a minha produção. E aí eu volto no planejamento versus produção, que é o quê? Eu consigo saber o que eu planejei e eu sei o que foi executado. E aí eu consigo ver as discrepâncias, que essas discrepâncias podem estar atrapalhando e impactando direto o preço de venda. Porque você planejou, por exemplo, 2 horas de usinagem. E aí você gastou 4 horas. Você planejou 2 horas de cozimento. E aí o produto demorou, antes de chegar no cozimento, você botou 3 horas de separação, mas o produto tinha uma separação detalhada que demora 2 dias. A gente teve um caso de um cliente que fazia uma calda de morango. Então uma das etapas da produção era a pré-produção, que era picar os morangos, cortar os morangos, higienizar os morangos, tudo isso. Gente, era inviável. Eram 2 pessoas trabalhando
expediente inteiro, todos os dias da semana, só para picar morango. E quando a gente foi analisar, se olhasse o custo, você comprar o produto congelado e picado, era bem mais caro que comprar in natura e fazer o processo de higienização, sem dúvida. Mas quando você parava para pensar no tempo, nas duas pessoas, nos encargos trabalhistas e tudo isso, comprar o produto já pré-produzido era muito mais barato. Então, isso só conseguiu se identificar no momento que começou a gerenciar melhor a produção. E aí é o penúltimo item que eu estou falando aí, que é diagnosticar os gargalos. Muitas empresas hoje, por não ter um software de produção, elas fazem a corrida louca atrás do próprio rabo. O que seria isso? O pedido entra, eu tenho que ficar o dia inteiro correndo atrás de pedido. A minha equipe fica correndo atrás de pedido para saber onde o pedido está, quem está fazendo o quê, correndo atrás, maçaricando as pessoas para poder fazer a produção funcionar. E com isso, falta tempo para gerenciar a produção, que é justamente diagnosticar esses gargalos, buscar maneiras de ter processos mais eficientes, entender melhor a mensuração de custos, entender melhor a necessidade de materiais, de matéria-prima e, com isso, fazer uma previsão de produção melhor e comprar melhor. Tá? E, por último, gerenciar o estoque, óbvio, né? Quantas e quantas vezes eu já vi em indústrias a linha de produção parada porque faltou um insumo. Às vezes faltou uma garrafinha. Havia uma fábrica de iogurte para a fábrica inteira porque estava faltando garrafinha. Só que garrafinha demora 30 dias para produzir. Até produzir, fazer o molde, imprimir, fazer todo o processo de extrusão da embalagem e do rótulo. É um trabalho, um processo longo. E aí, às vezes, porque não gerenciou bem esse insumo, que tem um lead time maior, um tempo maior de reposição, a empresa simplesmente faz o quê? Não consegue atender bem o mercado. Então, queria deixar isso claro para vocês aí, os cuidados e os benefícios de gerenciar a sua produção. Tem uma boa justificativa aí, né? Tem muita gente que acha caro. Poxa, mas eu não tenho mão de obra para implementar isso, dá muito trabalho implementar uma produção, custa caro um software de gestão de produção. Isso, na realidade, são paradigmas. Se você parar para pensar um pouquinho e analisar friamente, nós temos números que comprovam que a implementação dessas soluções, dessas ferramentas, elas se pagam durante todo o processo de implementação. Ainda no processo de implementação, todo o investimento que é feito já há o retorno desse investimento. E aí você imagina a médio e longo prazo quanto que é essa recompensa de gestão. Sem contar que quando você gerencia, quando você tem dados, quando você tem controle, quando você tem indicadores, você consegue enxergar o intangível. Quando você não tem isso, você não consegue olhar para a fábrica. Eu lembro que a gente fez um trabalho numa indústria de beneficiamento de pneus remote, e eu olhava do segundo andar da fábrica assim, eu olhava todo aquele parque industrial, todo o chão de fábrica, dezenas de máquinas, dezenas de produtos sendo produzidos concomitantemente. Quer dizer, como é que você olha aquilo tudo e sabe se os pedidos estão sendo atingidos, se estão sendo atendidos no prazo, se os compromissos de prazo de entrega que eu pactuei com os clientes serão atingidos? Como é que você sabe isso? Você não sabe. E aí isso gera uma ansiedade, uma preocupação nos gestores, nos proprietários, principalmente aqueles que são comprometidos. Para lidar com essa ansiedade, eu tenho duas formas. Ou eu me entulho de estoque, e aí hoje, infelizmente, nem todo mundo tem capital de giro para isso, ou eu me entulho de preocupação e começo a perder o sono, começo a ter crises de ansiedade em relação a essa gestão, por não ter as informações. E não é incomum, queridos, não é incomum, você que está nos assistindo, talvez você tenha alguns sintomas desses, não é incomum empreendedores hoje tendo crise de pânico, sofrendo de síndrome de pânico,
entrando em processos depressivos, muitas vezes tendo que ter auxílio de medicamentos e até surtando mesmo, tendo que ser afastado da empresa porque não estava aguentando lidar com a pressão. Tá? Infelizmente, a gente tem alguns casos de pessoas que vieram trabalhar para a gente como clientes, vieram fazer parceria conosco, e aí no decorrer desse relacionamento a gente ficou sabendo, comentaram de situações como essas que eu tenho relatado para vocês. E aí eu quero falar um pouquinho como é que a gente faz isso na TechSoftware, né? Eu gosto muito aqui na TechSoftware de sempre mostrar para os nossos clientes, mostrar nessas lives que é possível fazer isso e é muito simples fazer, tá? O MyHeaven é nossa solução, o MyHeaven é nossa plataforma de gestão, é nosso ERP, é um sistema de gestão para micro e pequenas empresas e médias empresas também. Então a gente começa com microempreendedores individuais que começam a utilizar nosso sistema, e aí tem preços extremamente competitivos para você que está começando, até empresas que estão estabelecidas no mercado, que têm um volume de produção, e os donos, os gestores estão sinceramente de cabelo em pé e não conseguem administrar. Então, venha para a gente pode te apresentar aí soluções, entre em contato conosco para saber mais sobre isso. Os nossos contatos estarão aí no YouTube e também estarão aí disponíveis ao final desse vídeo. Na nossa plataforma, ela é um sistema RP que tem conceitos de CRM, então toda a gestão de relacionamentos, e também conceitos de PCP, que é o que a gente está falando hoje. Eu sou ao vivo com o gestor, foi especialista aí, foi focado em PCP, né? Planejamento e controle de produção. Nós temos o módulo comercial, que vai gerenciar toda a parte de comercial do teu negócio, desde as propostas para clientes, pedido de compra, pedido de venda, cotação de compras, requisição de materiais, faturamento, movimentações de estoque, emissão de notas fiscais eletrônicas, de consumidor, de serviço, notas fiscais de transporte. Além disso, o nosso módulo financeiro, que vai gerenciar toda a parte financeira da sua empresa, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, demonstração de resultados, indicadores financeiros, a cobrança, conciliação bancária, gestão de cartões de crédito. A parte de CRM, né, que é o relacionamento com os clientes, né, a gestão do relacionamento com clientes. Então, tem histórico dos atendimentos, tem agendamento dos atendimentos, funil de venda, follow-up, tudo isso a gente gerencia para você. A gente tem um módulo específico para empresas prestadoras de serviço, controle de ordem de serviços, contratos, atendimentos, gestão de equipamentos, e o módulo de produção, que é tudo isso que eu estava falando para você, de controle e planejamento de produção. Além disso, a gente tem o nosso módulo de franquias, para você que tem uma rede de franquias, é um franqueador e tem uma rede de franqueados e precisa informações desde da prospecção desse franqueado até a auditoria constante dessas unidades de franquia. E por último, o nosso ponto de venda, aquele que você vê no mercado, direto atendendo o consumidor final, aquele que você vê numa loja de roupas, aquele que você vê no material de construção. Então a gente já falou em vários segmentos. Se você quiser saber um pouco mais, você pode acessar nosso site em www.techsoftware.com.br. E aproveitando, lembra de se inscrever aí no nosso canal. É importante você se inscrever no canal, tá? Não por rentabilidade do canal, não por faturamento do canal, mas principalmente porque quando você se inscreve, você pode ativar aí as notificações aí no sininho e você vai ficar sabendo. Toda semana a gente lança um novo vídeo e aí você pode ficar sabendo do que na gestão de um negócio é importante. Então toda semana tem um vídeo novinho no Ao Vivo com o Gestor. Um conteúdo aí importante, prático, para que você possa gerenciar a sua empresa muito melhor. Okay? Então vamos ver na prática como é que isso funciona. Aqui nós temos o MyHeaven, o acesso. Vou acessar uma empresa de teste aqui, para a gente poder olhar um pouquinho.
Então, é um sistema extremamente leve. Uma grande vantagem da nossa plataforma é uma plataforma totalmente web. E é um sistema extremamente maduro. A gente já está aí há quase uma década na web. Então, você tem hoje empresas que, inclusive com essa situação de reclusão que vivemos atualmente no nosso país e no mundo como de uma maneira geral, empresas que não estão conseguindo trabalhar porque os sistemas não são web. O nosso sistema é todo web já há quase uma década. Então nós temos aqui, primeiramente, quero falar um pouquinho sobre a composição de produtos. Então eu tenho uma lista de produtos que pode ser classificada por grupos, subgrupos. Esses produtos eles podem estar classificados também, eu posso ter as minhas matérias-primas cadastradas, controlando todo o estoque dessa matéria-prima, segmentando essa matéria-prima no meu estoque, gerenciando para o fabricante, para o fornecedor, tendo dados que vão agilizar muito o teu processo de compra, como dado da última compra, custo médio, último custo. Tudo isso fica disponível no sistema. Quando a gente fala um pouquinho de composição de produtos, então você tem aí o procedimento, que seria a receita. Você pode incluir a receita e quando você imprime a ordem de produção, essa receita já é impressa automaticamente junto com a ordem de produção. Você também pode especificar diversas imagens, arquivos que serão impressos. É muito comum você ver isso acontecendo em indústrias metalúrgicas que precisam imprimir o desenho. Então, imprime o desenho junto com a ordem de produção. Tá? Depois eu tenho a parte de gestão dos materiais. O que são os materiais? Os materiais que compõem esse meu produto exemplo aqui, ó, produto composição exemplo 1. Ele é composto de 3 matérias, né? 3 matérias-primas. Aliás, 2 matérias-primas e 2 embalagens. Então eu tenho a unidade, a quantidade de cada uma, ele já tem o custo unitário, que isso já vem automaticamente da compra do produto e ele já começa a gerar o custo total. A gente pode configurar o sistema e a gente trabalhar aí com índices de precisão de até 8 casas decimais, o que vai facilitar muito você organizar a sua produção de fato a realidade da sua empresa. Além disso, você pode incluir os outros custos, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu coloquei que esse produto, o MP01, que é a matéria-prima 01, está aqui selecionado, ela tem um beneficiamento, e esse beneficiamento ele tem um custo, que é 10% sobre o custo da matéria-prima. Olha só que interessante. Então, eu consigo no próprio sistema definir um percentual de custo sobre um item que compõe o próprio produto. Como eu posso definir também um percentual de custo sobre o produto como um todo? Então, aqui nesse caso, eu previ uma perda de 5%. Então, ele vai gerar um custo dentro desse meu produto, na formação dele, de 5% relacionado a perdas. Então, eu consigo fazer essa gestão. E coloquei aqui também um custo de mão de obra, onde eu defini que para a produção desse produto eu tenho um custo de R$50. No caso, isso é muito comum quando você trabalha com facção, no caso da área têxtil, né? Têxtil utiliza muito esse processo de terceirizar a produção, ou até numa indústria também que terceirize parte da produção, uma estamparia e tudo mais. Então você pode incluir esses custos aqui. Além disso, aí chega a hora de você brincar com as etapas da produção, onde você vai definindo cada etapa da produção. Então, por exemplo, aqui eu vou incluir uma nova aqui para vocês verem. Vou incluir setup, separação, que ela é uma etapa em hora e demora 1 hora. Olha só que interessante. Opa, já foi incluso aqui. E aí é óbvio, eu posso brincar com essas ordens aqui e organizando a minha produção. Aí você deve estar pensando assim, pô, Fábio, eu vou ter que fazer isso toda vez? Não. Você faz uma única vez quando você faz a ficha técnica do produto, quando você faz o setup dele. Então eu digo que esse produto ele vai para separação, depois ele vai para o invase, para mistura. Olha só que interessante. Ele vai para mistura, depois vai para o invase, depois vai para acabamento. Essas seriam as 4 etapas da produção. Baseado nisso,
eu tenho a minha ordem de produção, onde eu vou definir as etapas da produção. Eu tenho as ordens que foram geradas, as ordens que foram aprovadas, é o meu Kanban aqui, né? Aqui está o Kanban. As ordens que entram em produção, as ordens que são finalizadas e, porventura, ordens que foram canceladas. Então, nesse processo aqui, o que ele já faz? Ele já dá baixa da matéria-prima quando você termina a etapa de separação dessa matéria-prima. Então, uma coisa é o que você planejou de matéria-prima, outra, de fato, utilizou. E ele dá entrada no produto acabado quando você finaliza essa ordem de produção. Então, eu posso também, só para exemplificar, abrir uma ordem de produção. Então, eu tenho os dados da ordem de produção, eu tenho os produtos finais que serão gerados, eu tenho as matérias-primas que vão estar ligadas a esse produto, eu tenho as etapas de produção que foram previstas, tá? E aí eu tenho todos os dados do que aconteceu na fabricação, como que foi a ordem, qual foi o produto final, qual de fato foram as matérias-primas utilizadas, e tudo isso vai gerando dados que depois o sistema vai gerando as análises para você. Então, análise de curva de tempo, movimento, apontamento dos produtos, identificação de gargalos, planejamento, né? Projeção de produção. A gente tem um módulo inteiro de projeção de produção. Então, assim, é fácil. Eu estou falando de 3 aplicações aqui, que é óbvio que elas têm os seus detalhamentos, mas que nada que a nossa equipe técnica não vai capacitar você e você não vai conseguir implementar na sua empresa. Então, é muito importante e, sem dúvida, é um divisor de águas nas empresas. Não nas empresas que querem se diferenciar no mercado hoje, mas nas empresas que querem competir no mercado e até mesmo sobreviver no mercado atual. Bem, já estou chegando ao final com vocês. Queria agradecer imensamente a participação de todos e quero deixar registrado aqui os nossos contatos. Se você quiser saber mais sobre não só apenas o módulo de produção, mas tudo que a nossa plataforma ERP pode oferecer para você, sugiro você entrar no techsoftware.com.br/demonstração. Preenche o formulário lá, você vai ter acesso à apresentação imediatamente e assistir uma apresentação completa do sistema, além, é claro, de ter contato com a nossa equipe comercial, que vai poder tirar todas as dúvidas suas, ver os pormenores e as especificidades do seu negócio, e aí sim atender a tua empresa de uma forma muito mais eficiente e contribuir com o resultado da sua empresa. Ok? Tá aí o nosso telefone também, o nosso WhatsApp. E eu sou o Fábio Stumpf e agradeço a você por mais um Ao Vivo com o Gestor.